Mais um anime que pode estar envolvido em processo, mas dessa vez é um caso bem diferente. E eu tô falando de Dandadan e o último episódio que foi escrito e que teve uma cena, uma dinâmica, digamos assim, que chamou a atenção de uma pessoa famosa e algumas declarações no Twitter começaram a reverberar por aí. Pra entender esse lance de processo Dandadan e alguns comentários finalmente dos novos episódios dessa temporada, tô aqui pra mais um Dandadei inusitado, pras pessoas que têm comentado aqui ou nas redes sociais: Gabi, cadê Dandadei? Não vai comentar mais de Dandadan? É porque eu senti que vocês não estavam ainda muito interessados na segunda temporada. Se eu estiver enganada e vocês quiserem mais comentários, quem sabe semanais por aqui, preciso, de verdade, preciso de comentários aqui embaixo. Então, mesmo você que tem preguiça de comentar, já fala aqui se você, primeiro, tem interesse no nosso Dandadei. Se você apoia, aí sim, eu volto, porque lembrando que é uma troca equivalente, vocês têm que querer pra eu conseguir produzir. E também, o que você acha ou se você está sabendo dessa história que eu vou contar. Mas o que não é polêmica é rapidinho o último aviso das últimas horas. E é a informação que você só tem neste canal, porque é extraoficial. Tá rolando ainda a promoção pra você ganhar 2 camisetas. Eu tô avisando, é só hoje, domingo, chegou meia-noite, não deve ter mais. Só no meu link loja.com.br/Gabi-Xavier você compra um moletom como esse que eu estou utilizando, mas tem várias estampas incríveis, inclusive referentes a animes. E aí você pode escolher na minha coleção mais 2 camisetas que você quiser e utilizar o cupom 13 anos loja, e aí você não paga 2 camisetas, você ganha 2 camisetas de graça. É só, por enquanto, só até hoje, poucas horas, porque eu vou publicar esse vídeo tarde, então aproveite em loja.com.br/Gabi-Xavier. Antes de concluir sua compra, coloca moletom, 2 camisetas e utiliza o cupom 13 anos loja. Aproveita, sério, aproveita. Pois bem, primeiro, segunda temporada, pra mim, continua excelente. O nível de produção de Dandadan surpreende desde a primeira temporada e a gente pode falar a mesma coisa da segunda temporada. O arco continua seguindo a história do personagem Gigi, que tá com o olho maligno ou mal olhado dentro de si, um espírito maligno bem poderoso, bem forte, que esteve envolvido em todo o plot que a gente estava acompanhando ao longo desses 6 primeiros episódios. Da minhoca gigantesco, verme embaixo da cidade onde o Gigi estava morando com seus pais, que era uma cidade ao lado de um grande vulcão, em que ao longo de 200 anos uma família fazia sacrifícios em tese para que uma lenda do vulcão destruindo a cidade não acontecesse. Sacrifícios com crianças, e é justamente uma dessas que é o Evil Eye, né? O mal olhado, uma criança que ela ficou presa durante muito tempo, que se amargurou de ver outras crianças brincando e correndo e dançando e sonhou em brincar, coisa que nunca pôde porque foi sacrificada. E aí viu outros sacrifícios de criança e começou a achar um espírito, né, já desencarnado, algo muito ruim no ser humano. Então, os seres humanos são ruins, virou um mal olhado, um olho maligno, e aquilo virou uma energia negativa para qualquer um que entrasse em contato, né? Por isso, vários médiums que foram, inclusive, estudar, entender o que estava acontecendo com a casa do Didi, faleceram, e aí que a gente foi vendo a coisa acontecer. O espírito tomando conta do corpo do Didi, que viu a história daquele espírito, entendeu, se compadeceu e falou: pega o meu corpo que agora você vai brincar, a gente brinca pro resto da vida. E o Didi, tendo uma potência médium gigantesca, não conseguiu controlar. Foram lutas incríveis entre ele e o próprio Okarun, um espírito forte para qualquer um dos personagens até então. Ao longo dos episódios teve a resolução, né? Conseguiram acabar com o verme, a Momo teve um papel muito grande nisso. Depois conseguiram controlar o Didi com o manequim, né, da temporada passada, que envolveu o seu corpo com amuletos, e descobriram que água quente consegue suprimir o espírito e água fria traz o espírito de volta. Fora o fato do Okarun sair de lá, a cena emocionante da Momo, claramente apaixonada por ele, cada vez mais emocionada porque não conseguiu retornar para salvá-lo, mas ele esperou por isso até o último instante, e o vínculo dos dois só crescendo, ele saindo de lá, a família sendo condenada, exceto a matriarca, que parece que era um espírito da terra, um yokai, possivelmente, que ainda vai aparecer nessa história, e tudo foi correndo até chegar no episódio 6. Episódio 6, que já de volta para casa da avó da Momo, eles estão ali discutindo sobre como fazer um exorcismo para tirar esse mal olhado de dentro do Didi, para ele conseguir ter uma vida normal, sem ficar sendo queimado com água quente toda vez que o espírito começa a sair dele. Chegou um ponto, inclusive, que a armadura de manequim com amuleto não funcionava mais e realmente o lance da água era a única maneira de controlar minimamente o Evil Eye, que
toda vez que aparecia era poderosíssimo, destroçou a casa. Inclusive, gente, esse episódio eu reassisti hoje, dublado, e a dublagem desse anime continua impecável. Falar barraco pra casa, a voz dos personagens, os trejeitos, as gírias, é tudo no ponto. Então, assim, eu gosto muito de assistir também aos animes na linguagem original antes de ver dublada, mas se você não tem tempo de fazer esse tipo de coisa, Dandadan é um que eu diria, veja dublado. E eu, sinceramente, tenho visto a dublagem da Netflix, que é a que eu tenho acompanhado desde o começo, mas tem duas versões, né? Crunchyroll, Netflix, me conta aí qual você prefere. Aliás, agora a gente tá vendo uma dinâmica ainda mais interessante, que é a Aira e o próprio Okarun morando lá dentro do templo, porque os dois têm poderes e eles seriam muito úteis caso o Didi precisasse ser controlado por causa do espírito dentro de si. E isso acontece, inclusive, durante a noite, se eu não me engano, no momento em que ele sai, quebra tudo, e o Okarun que tá ali pra tentar controlar as coisas, jogar água quente. Cada um tem uma garrafinha, então a dinâmica deles é engraçada no café da manhã, as brigas de Momo e Aira, impecável. No episódio 6, eles decidiram então que fariam um exorcismo e tem que chamar a banda Hayashi, a banda de metal que ajudaria a fazer o exorcismo. E chega a banda lá e a banda não tem nenhum poder espiritual. Na verdade, com os visuais extravagantes e tudo mais, eles fariam uma performance que não teria qualquer nível de participação no exorcismo do menino, mas seria uma música tão alta e tão poderosa que nenhum espírito maligno se aproximaria, enquanto a avó da Momo fizesse ali todo o ritual, que é um ritual dificílimo, já que o Evil Eye é bem complicado. E cadê a polêmica? Qual foi a polêmica do episódio que tem a ver com o processo? Então, o que aconteceu é que essa banda, que aliás, performance incrível, foi o Martin Friedman, que é ex-integrante da banda Metallica, que é heavy metal, que foi um dos compositores da música que tocou no episódio. A animação nesse momento foi linda, de luzes, os enquadramentos, parecia mesmo que a gente estava acompanhando um show de metal, e pra quem me acompanha aí sabe que eu sou metaleira, então achei assim lindo. Só que os fãs perceberam que aqueles visuais pareciam muito de uma banda que realmente existiu. X Japan, uma banda de metal do Japão, que era muito famosa, e hoje tem um dos seus ex-integrantes que chama Yoshiki, que é a pessoa que está envolvida nessa polêmica diretamente, e todo mundo começou a falar e marcar o Yoshiki dizendo, nossa, o Dandadan, o anime, o episódio 6 fez referência ao X Japan, você tá sabendo disso? Olha aqui o clipe, e aquilo foi reverberando bastante, até porque japonês usa bastante o Twitter, inclusive os artistas. E aí chegou num momento que o Yoshiki postou no Twitter, nossa, gente, nem tava sabendo disso aqui, né, retweetando, inclusive, um takezinho, né, do clipe dessa parte do episódio de Dandadan, e começou a falar algumas coisas até chegar no momento em que ele disse, olha, eu não tava sabendo, mas me parece que é uma coisa que vai ter que ser resolvida de maneira mais objetiva, de maneira legal, inclusive com a Sony Music Entertainment, que é quem tem os direitos da banda X Japan. Como se ele dissesse, geralmente essas coisas, elas são articuladas em off, elas são formalmente resolvidas. Você vai fazer uma referência direta à banda, coisa que realmente aconteceu, a gente vai chegar lá, mas isso precisa ser conversado com quem detém os direitos para que a coisa não fuja do controle. Existem direitos autorais, em tese, também sobre a imagem, se você faz uma referência óbvia a uma pessoa famosa. Por isso que muitas vezes se usam nomes fictícios, que foi o caso. Mas aí a coisa foi escalonando, das pessoas dizendo que ele ia processar, que ele disse que ele estava nervoso, e se você for acompanhando os tweets, não foi bem assim que se desenrolou. Primeiro, realmente a banda foi inspirada, a banda Hayashi de Dandadan, uma banda fictícia, com uma música criada por outras pessoas, tudo isso foi inspirado no estilo de X Japan, a banda que existiu. Então, visual, estilo musical, né, a forma de cantar e tudo mais, isso foi inspirado no X Japan. O Martin Friedman, do Metallica, confirmou essa informação, mas inspirado em uma banda que tem outro nome, com um estilo parecido, mas que nenhum dos personagens tinha o nome de Yoshiki ou qualquer uma das pessoas existentes. Desconheço a legislação do Japão, mas me parece que não há qualquer precedente para que haja um processo. Ainda que existisse, nos demais tweets, existe uma hora que o Yoshiki, ele fala, olha, eu não estava sabendo muito de toda a situação, mas agora já tô a par e desculpa pela confusão. O que dá a entender que, na real, o processo não deve acontecer. Que ele levou um susto, achando que tinha uma homenagem acontecendo a ele num anime, mas que era uma coisa direta a ele, a banda dele, e que precisava ser reportada, portanto, à Sony Music Entertainment, que é a gravadora que tem os direitos da X Japan,
senão a coisa precisava realmente envolver um processo. Depois disso, pareceu simplesmente uma referência elogiosa que ele compreendeu, ele não conhecia o anime, ele não conhecia o contexto, ele foi bombardeado de mensagens e a primeira reação dele seguiu um padrão muito formal e legal, né, pelas linhas da lei. Depois ele entendeu que não era bem assim. Então é claro que a gente não sabe nos papéis ali em off o que está acontecendo, mas não me parece, de novo, que há precedente para um processo acontecer e nem interesse dele, do artista, e provavelmente também não na gravadora. Entendendo também que a Sony Music Entertainment é uma coisa. Por mais que tenha o mesmo nome, a Sony, por exemplo, que está ligada à Aniplex, é uma outra empresa. Você tem a Sony que produz aparelho eletrônico, você tem a Sony Music Entertainment, que eu inclusive já trabalhei aqui no Brasil, na unidade do Brasil, há uns 10 anos atrás, para quem não sabe, faz tempo. E também existe a Sony Pictures, que, por exemplo, tá ligada à Aniplex, a esse tipo de coisa. Por mais que elas sejam todas empresas com raízes japonesas e possa existir uma ligação entre todas elas, existem cabeças pensantes divididas. Então poderia acontecer realmente de alguém usar uma música, uma referência direta a uma banda, a um artista da Sony Music num anime, e isso não ter sido conversado por qualquer motivo, e uma notificação formal, não necessariamente processo, mas um reajuste formal envolvendo direitos, precisaria acontecer em off, porque são empresas que precisam se articular em escritórios diferentes. Mas não me parece, de novo, que há uma abertura, um caminho, uma necessidade disso acontecer. Foi só um barulho, uma informação que, no fim das contas, levou o Dandadan para mais gente, o que é muito bom. Porque a temporada, de novo, para mim, tá excelente. A gente tá vendo cada vez mais em passos curtos o romance de Okarun e Momo acontecendo. Terminou o 6º episódio com o Momo indo trabalhar para conseguir um dinheirinho a mais ali num meio de café, e as amigas da Momo levando sem avisar o Okarun para onde ele ia, porque o Okarun, para chegar e ver a Momo de maid, totalmente chocada que o Okarun chegou ali para ser o cliente dela. Então é um anime que ainda trabalha muito o humor, o Didi que tá dentro de si tentando controlar a sua mediunidade para ficar mais forte, para controlar o Evil Eye, porque eles desistiram do exorcismo quando o Didi chorou e disse: não, esse é um espírito que só queria ser feliz, e agora que eu consegui libertar ele, a gente vai acabar com ele de novo? Não, deixa ele aqui. Passa a ser o processo de controle, e o Didi é o extremo oposto de um mal-olhado. Ele é feliz, ele é brincalhão, a galera vai pra escola e ele tá lá comemorando. É um anime que trabalha muito bem as cenas de ação, o drama, a comédia, a construção de personagens, a interação entre eles é sensacional. E eu ficaria muito feliz de poder voltar aqui com Danda Day. Se não pra todo mundo, pelo menos pros apoiadores, mas eu gostaria que fosse uma coisa aberta a todos. Então, se você chegou até esse final, primeiro, comente toda essa polêmica, que eu quero saber a sua opinião, se você acompanhou a relação do processo com o episódio, o que você achou do episódio e o que você tá achando de Dandadan como um todo, e se você quer comentários aqui no canal todas as semanas ou com mais frequência também. Dito isso, espero vocês em todos os próximos vídeos e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!